alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de filosofia é a continuação da aula anterior que a gente iniciou sobre ética e moral. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a ética ao longo da história. A gente sabe que a sociedade humana ela passou por várias transformações. Então, o conceito de ética também sofreu algumas adaptações de acordo com a sociedade. Eu não posso dizer que a sociedade na antiguidade é igual à sociedade do período contemporâneo. Não. Houve suas mudanças de comportamentos e pensamentos e também na questão do poder vigente político, de domínio. Você vai ter épocas governadas por reis, ditadores, uma era democrática. Então você tem essa mudança desse pensamento, mudança em relação ao pensamento, em relação à sociedade. Quando a gente pega a origem da palavra ética, a gente sempre volta para a Grécia, onde surgiu a democracia, Atenas, e com isso a gente vê alguns filósofos gregos, como a gente já viu nas primeiras aulas de filosofia, que vai abordar também esse conceito da ética, porque como eu falei para vocês, tem esses momentos de pontos de diferenças que a gente tem nesse contexto social, certo? Na antiguidade, a ética nasceu na Grécia, como eu falei, praticamente junto com a filosofia, embora seus preceitos fossem praticados entre outros povos desde os primórdios. Então, quando a gente fala na ética na Grécia Antiga, a primeira coisa que a gente lembra é de quem? De Sócrates. Então, para Sócrates, o verdadeiro objetivo do conhecimento seria a alma humana. Então, a ética seria a alma humana, da qual onde o homem vai buscar a felicidade e a verdade. Já na questão de Aristóteles, ele vai falar do ser humano em relação à natureza, de como ele vai se comportar, de como ele vai vivenciar essa realidade dele. Já na questão dos sofistas, lembra? Sofistas eram aqueles que ensinavam nas academias, que Sócrates até criticava, não só Sócrates e Platão. Já os sofistas, ele tenta relativizar a verdade, duvidar da possibilidade da virtude. Então, eles não vão entrar no conceito de virtude, como a gente tem em Sócrates, em Platão, em Aristóteles. Eles vão relativizar também a verdade e também vão questionar essa questão da virtude, do ser virtuoso, certo? Para Platão, ele também traz alguns conceitos em relação a esse governo, que Platão vai desenvolver muito essa teoria, não só da ética, na política também. Então ele fala em relação a esses modelos esses homens que produzem essa ética. Primeiro em democracia, é um regime de amantes da riqueza, onde o poder está partilhado apenas entre os membros da oligarquia. Ele fala da oligarquia, regime decidido pelas transações de fortunas, governo pelos ricos, governado pelas pessoas ricas. A democracia, o governo de polis, ao gosto de cada um, com representantes eleitos ou cidadãos. Então você vai ter a democracia, você vai ter pessoas representantes de cada classe representando naquela vida política. Diferente da democracia, que são regimes só de riquezas, da oligarquia, que são pessoas, famílias ricas no governo, e a tirania é um sistema que o homem tirano assume o poder soberano. Então, uma única pessoa governando aquele momento. Já para Aristóteles, também considera a ética como possibilidade de eliminar a desigualdade, harmonizando o convívio coletivo. Daí a gente vai ter o conhecimento teórico, que ele divide em relação a essa questão da honestidade do homem, o que seria averiguar o que ocorreu, transformar, buscar esse conhecimento. O conhecimento produzido são normas, orientações técnicas necessárias para a questão do convívio prático, que seriam questões dos direitos, certo? Já no conhecimento prático, seriam essas orientações. Eu tive as orientações teóricas, as produzidas, e agora eu vou ter essas orientações realmente agora vivenciadas no cotidiano, diariamente. Certo? Já quando a gente vem para o período medieval, a gente fala da questão da máxima cristã, da fé. A gente viu isso na filosofia na Idade Média. Uma filosofia muito voltada para a questão religiosa, para Deus, e a ética também vai estar ligada aos preceitos religiosos cristãos da época, que era o quê? A Igreja Católica. Daí a gente destaca alguns desses filósofos que vão trazer um pouco dessa razão ligada à fé, dessa ética ligada à fé. A gente vai trazer Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que a gente já falou muito, nem vou falar muito mais dele,
que a gente viu esse assunto recentemente. E já a ética na modernidade também pode chamar o período do século das luzes, que a gente sai do período das trevas, da Idade Média, e partimos para a Idade Moderna, da qual vem o Iluminismo, a questão de ideias liberais, do pensamento humano, do conhecimento, e com isso a ética também. A ética vai se desprender do pensamento religioso e com isso vai trazer uma nova roupagem em relação a isso. E traz também a questão do racionalismo, do empirismo. Então é a formação dos estados nacionais. A gente teve a Revolução Francesa, a gente teve algumas mudanças e transições nesse período. E daí a ética passou a ser vista novamente enquanto voltada para a busca da felicidade coletiva, retomando o sentido original grego. Porque o sentido original grego, a ética está ligada ao quê? À felicidade coletiva, ao bem-estar coletivo, certo? Por isso que é tão importante ter essa questão das leis, que as pessoas seguem, se orientem por ela, como Aristóteles falou logo no início. Então, na Idade Média, a gente tem a ética ligada à fé. A Idade Moderna vai resgatar o preceito original da ética na Idade Antiga, quando surgiu lá na Grécia, a questão da felicidade, da virtude, da verdade, entre esse meio coletivo, certo? E o que eu vou deixar para vocês, para fazer, vai ser atividade de classe, vai ser uma pesquisa. Porque quando a gente chega na ética, no período contemporâneo, a gente chega a alguns filósofos contemporâneos e alguns preceitos que a gente vai começar a ver logo depois, que é a crise na ética, porque a gente começa a mudar tanto a sociedade que a ética começa a entrar em crise em relação a esse comportamento humano, tá? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com essa atividade de pesquisa, vocês vão anotar no caderno, tá? Vou colocar o tema direitinho na ficha e vocês vão fazer essa pesquisa, tá?